nós iremos falar um pouquinho sobre a fotossíntese. Veja essa imagem aqui dessa grama. Vocês já perceberam a quantidade de grama que tem no ambiente? A grama ela é um dos seres vivos considerados seres produtores. Eles vão fazer a produção de comida, de energia, para o resto da cadeia alimentar, como a gente comentou em algumas outras aulas da Khan Academy. Só que a produção de energia é feita através de um processo químico, na verdade, um processo físico-químico, que é chamado de fotossíntese. E é esse que a gente vai falar hoje. A fotossíntese ela é feita na folha das plantas e ela vai utilizar um pigmento chamado clorofila. A clorofila ela está dentro de uma organela da célula vegetal chamada de cloroplasto, que não importa para vocês muito nesse momento, eu vou falar mais para frente sobre. E ela vai utilizar gás carbônico, que ela pega do ambiente, água, que ela também pega do ambiente, e a luz do sol. E ela vai formar com essas duas coisas, três na verdade, com o sol, e ela vai formar o alimento que a gente vai consumir. Esse processo é um processo de anabolismo, ou seja, ela vai fazer energia, ela vai acumular energia dentro das folhas dela, e essa energia vai estar em um tipo de molécula que se chama adenosina trifosfato, ou ATP. Então, a gente tem que salientar que a produção de energia através da fotossíntese é uma das coisas mais importantes que a planta pode fazer pela gente. Não é a única coisa mais importante, afinal de contas, ela também vai produzir, eu vou explicar para vocês um pouquinho depois, ela também vai produzir o nosso oxigênio. E o oxigênio é muito importante para a nossa respiração celular, que a gente vai ver em outra aula da Khan Academy. Mas como é que essa clorofila foi descoberta? Como é que todo esse processo foi descoberto? Eu vou propor um experimento para vocês. Peguem 2 feijõezinhos, plantem eles em algodão ou em terra, reguem direitinho. Um dos feijões você coloca dentro de um armário, dentro de algum lugar que não tenha luz. E o outro feijão você vai colocar em algum ambiente que tenha luz, próximo de uma janela, alguma coisa assim. O que você vai verificar depois de uns dias é isso aqui. O feijãozinho que estava dentro do armário, ele vai ficar com essa cor amarelada, meio esbranquiçada. Enquanto que o feijão que estava na janela vai ficar na cor verde. E a coloração verde das plantas é feita através desse pigmento que chama clorofila. Quem descobriu e quem observou que as plantas precisam de luz para que a clorofila seja ativada, inicialmente, foi Aristóteles. Ele olhou as plantas que estavam no claro e no escuro e falou, pô, peraí, as plantas que estão no claro, elas tendem a ser mais verdes do que as plantas que estão no escuro. Mas ele não conseguiu observar muito além disso, ele apenas conjecturou. Foi só em 1778 que um cientista chamado Jan, ele fez um experimento com uma vela. O que ele fez? Ele pegou uma vela, colocou dentro de um vidro e esperou até que a vela se apagasse. E pensou assim, se a vela está lá, ela está consumindo oxigênio. E esse oxigênio, ele em algum momento vai acabar, porque a combustão da vela vai fazer com que ele acabe. Agora, se eu colocar a vela dentro de um vidro com uma planta, a vela não vai se apagar, porque a planta, além de tudo, está produzindo oxigênio. Então, ele conseguiu observar essa produção de oxigênio da planta. No início do século XIX, Nicolas Theodori descobriu que a planta ela também consegue fazer a incorporação dentro dela de água, ou seja, ela consegue absorver a água do ambiente. E uma década depois, em 1920, o Julius von Sachs ele conseguiu finalmente isolar a clorofila e determinar que essa clorofila é a que dá efetivamente a cor verde para a planta. Então, olha todo o caminho que foi feito para descobrir que foi a clorofila que dá o pigmento verde e que faz a fotossíntese. Então, em essência, nós temos as folhas usam CO2, ou também chamado gás carbônico do ar, a água que recebem a partir da raiz da planta e a luz do sol para liberar oxigênio
após a realização da fotossíntese, que também vai permitir com que elas façam um pouco de glicose ou de comida para elas mesmas. E vai ficar na planta aquele ATP que eu comentei com vocês. Falando de uma forma mais complicada, a gente tem 6 moléculas de gás carbônico, de dióxido de carbono, mais 6 moléculas de água, H2O. A ação da luz, estruturalmente falando, são 6 moléculas de carbono, 12 de hidrogênio e 6 de oxigênio, e 6 moléculas de oxigênio puro. Isso é o processo da fotossíntese quimicamente. Vale lembrar que a fotossíntese ela é muito importante porque ela vai pegar esse dióxido de carbono que está no ambiente e vai transformar em algo que a gente possa comer. Essa coisa que a gente come, esse açúcar que a gente come, a gente chama de carboidratos, de carbono e hidrogênio. Também é importante ressaltar que todo esse processo é feito na folha e que dentro da folha esse processo é feito em uma organela chamada de cloroplasto, que é onde a clorofila vai estar inserida. Mas quem faz fotossíntese? As plantas, a gente já sabe que fazem fotossíntese. Afinal, a gente acabou de falar várias vezes das plantas. Mas existem outros seres vivos que fazem fotossíntese, como, por exemplo, as bactérias. As bactérias, muitas delas são capazes de fazer a fotossíntese, desde que ela tenha clorofila dentro dela. Um outro grupo também muito importante para fazer a fotossíntese são as algas verdes, ou, dentro do reino, protista. Essas algas, geralmente as diatomáceas, elas são muito importantes para o processo de fotossíntese em nível global. A gente costuma falar que o pulmão do mundo é a Amazônia, porque tem muitas plantas ali, de fato tem muitas plantas ali, mas ela não produz tanto oxigênio quanto esses carinhas aqui. Esses carinhas aqui, eles estão no mar, em quase todo o mar. Eles fazem fotossíntese, fazem a produção de oxigênio muito mais, em quantidade muito maior do que qualquer planta um dia faria. Para fechar essa aula, eu queria falar algumas curiosidades para vocês. Não são só as plantas capazes de fazer fotossíntese. Por exemplo, existe um tipo de salamandra chamada salamandra do sol. Aqui são os ovinhos dela. Elas fazem um processo mutualístico, ou seja, elas precisam de um outro organismo para sobreviver, que é uma bactéria chamada de Oophila amblistomatis. Ele usa essa bactéria para conseguir energia para o seu desenvolvimento e, por conta dele ser um saco embriótico, dele ter uma quantidade grande ali de nutrientes, essas bactérias vão utilizar esses nutrientes para se alimentar. Um outro caso bastante curioso é o dos afídeos. Os afídeos são popularmente conhecidos como pulgões e eles são capazes, eles não têm clorofila, mas eles são capazes de absorver o sol e utilizar o sol para o seu metabolismo, um processo muito parecido com a fotossíntese. Os pulgões eles têm várias características legais, eles também vão produzir uma substância açucarada chamada ronidil através dessas pontinhas aqui, que vão alimentar outros insetos, mas isso é algo para outra aula, eu vou explicar com calma em outra aula. E por fim, e esse talvez seja o mais curioso, é esse molusco chamado de Elysia clorótica, que é um molusco que tem clorofila dentro dela. Daí você vai falar, nossa, então ele é uma planta. Não, peraí. Ele não produz clorofila, ele come clorofila de outras plantas e mantém essa clorofila no corpo dele. Essa clorofila faz alimento para ele depois que ele conseguiu absorver de outras plantas. Então, está aqui um exemplo de animal que consegue fazer fotossíntese.